nesse flashback, que ela consegue inclusive acessar a emoção das pessoas. Então ela vê a ação que ela teve, como que repercutiu na outra pessoa. As emoções que ela gerou, ela sente a emoção da outra. O quanto que ela foi boa pros outros, o quanto que a atitude dela machucou, feriu. Então é um fenômeno profundo. Na experiência de quase morte, não é só sair do corpo. Então, a pessoa, primeiro, ela se sente fora do corpo. Mas, em muitos casos, a pessoa atravessa um túnel de luz, o famoso túnel de luz. Ela se vê num túnel, um túnel de energia. Ela se vê voando ou, de alguma forma, se locomovendo naquele túnel. E no final dele tem uma luz. Nessa luz, ela pode encontrar um local que alguns descrevem como sendo paraíso, como sendo... que é um local, às vezes são locais diferentes, tá? Não é um único local apenas, mas um local de muita beleza, um local realmente que parece que todas as coisas, a grama é viva, tudo tem uma coisa diferenciada. Nessa EQM, a pessoa pode encontrar parentes que já faleceram, ou o chamado ser de luz, que aí para nós o termo técnico é amparador. Quer dizer, um amparador é uma consciência, um ser que nos ampara, que nos ajuda, que nos protege às vezes. Mas esse ser não é alguém angelical que nunca, sabe? Não, é uma pessoa como eu e você. Alguém que já morreu, já descartou o corpo e tem uma aparência luminosa, vem passar uma mensagem. Existe também outra característica chamada revisão da vida. Então tem um fenômeno chamado revisão da vida ou visão panorâmica. Então pensa, alguém pode dizer assim, é um momento nostálgico. Então, não é. É um fenômeno muito profundo. Então... por exemplo, pensa uma pessoa que durante a EQM, em segundos ela revê a vida dela. Mas o tempo é relativo. Parece que passaram-se horas e ela consegue ver detalhes da vida dela, do nascimento até aquele momento. Coisas que ela fez, da infância. Ela pode lembrar de absolutamente tudo da vida dela. Tudo. E, inclusive, tem casos de visão panorâmica ou de revisão da vida nesse flashback, que ela consegue inclusive acessar a emoção das pessoas. Então ela vê a ação que ela teve, como que repercutiu na outra pessoa, as emoções que ela gerou, ela sente a emoção da outra, o quanto que ela foi boa para os outros, ou quanto que a atitude dela machucou, feriu. Então é um fenômeno profundo, você revê a tua própria vida e se existe uma vida após a morte, é um fenômeno necessário, você vê quais foram as coisas ruins que você fez, coisas boas. E então esse é um ponto muito interessante, porque nesse caso a pessoa é o próprio juiz de si mesmo. Ela olha a vida dela com uma transparência tão grande que ela sabe se ela errou, se ela acertou. Ninguém precisa dizer se a vida dela deu certo ou deu errado. A vida dela fica muito nítida para tudo. Então, isso é um processo que é muito forte para muitas pessoas, entendeu? Existem também casos onde na própria experiência de quase morte também tem uma chamada fronteira. Então, há uma fronteira simbólica que a pessoa sabe que se ela passar, ela não volta mais para a vida. Então, pode ser um rio, uma porta, pode ser... Fim do túnel? Não, o túnel até pode ser. Tem alguns casos que ela sabe se ela for para o final do túnel, ela não volta mais. E assim... Eu estou fazendo assim, alguns gerais, né? Algumas não acontecem em todo. Para passar por minha química tem que ter um túnel de luz? Não necessariamente. Alguns não encontram pessoas, ou alguns têm contatos só telepáticos mentais, mas ela não vê ninguém. Então a experiência varia, mas são critérios gerais que acontecem na maioria dos casos. Inclusive, tem pessoas que têm a opção de voltar ou não para a vida. Então as pessoas dizem assim, olha, você quer voltar para a vida ou não? E veja, se ela escolher não voltar, não é visto como suicídio. Tá tudo bem. Quando ela tem a decisão, tanto faz. Você pode voltar para o teu corpo, tua vida, ou você pode ficar aqui com a gente. E tá tudo bem. Qualquer escolha tá valendo. E por que será que ela tem essa opção? Então, aí a gente pode partir do pressuposto que ou essa pessoa é mais madura, ou a vida dela até certo ponto já deu certo. Por quê? Tem muitas EQMs que a mensagem que fala, até brinco lá no meu canal, que eu digo o seguinte, que a frase mais dita na EQM é o seguinte: não é a sua hora, você tem que voltar. Então sempre se fala, não é a sua hora, você tem que voltar. E aí a pessoa, então, parece que a vida dela está inacabada, tem coisas para fazer aqui. Então se a pessoa, a vida dela já está meio encaminhada, tanto faz, você pode ficar ou pode ir. Mas quando a pessoa às vezes é falada, você tem que voltar, muitas ficam tristes, falam, pô, mas não quero voltar. Sabe? Ela se sente num local diferenciado. Um outro fenômeno muito comum na EQM é a sensação de paz, a sensação de alegria profunda, de ser acolhido, não ser julgado.
Durante a EQM? Durante a EQM. Então, alguém pode dizer, não, mas essa experiência de quase morte deve ser desesperadora. Não. Muitas pessoas, inclusive, quando vem o corpo dela, os médicos, eles sabem, fazendo toda uma luta para trazer ela de volta, a pessoa está numa paz assim que ela nunca sentiu na vida. Algumas são até indiferentes em relação ao próprio corpo. Ela olha aquilo, parece tipo, ela não... Sabe, o corpo dela ali parece que não tem importância. Então, a pessoa tem uma outra noção da vida. E essa sensação de paz, de fraternidade ou de compaixão que ela tem, ela sente, também é transformador. Muitas pessoas têm baixa autoestima e de repente ela está num local com uma série de outros seres se sentindo completamente em casa, completamente pertencente. Então é uma sensação que a pessoa às vezes ela não quer voltar, entendeu? Ela quer ficar lá, fala, pô, minha vida tem dificuldades aqui, é uma harmonia, uma sensação de paz, assim, então é algo que torna a pessoa uma experiência agradável até certo ponto nesse sentido. Mas quando ela é impelida a voltar, tem escolha, ela tem que voltar. Mas de qualquer forma isso tira frutos, né? Ela tem vantagens por ter essa experiência de quase morte. Então ela perde o medo da morte. Qual que é o maior medo da humanidade? Se a gente for olhar para nós da ciência da consciência, como o maior medo nós temos é o medo da morte. Se você pegar, o medo de falar em público, no fundo é o medo da morte. É o medo de ser atacado, de ser rejeitado, é o medo de... Tudo, se a gente for olhar, qualquer medo vai partir para o medo da morte. Então uma pessoa que passa por uma EQM ou que tem uma experiência fora do corpo, espontânea, por exemplo, mas que é real, que ela sabe que ela está fazendo isso, ela não tem mais medo de morrer. Então a morte deixa de ser um mistério, deixa de ser um peso e ela aceita aquilo de uma forma natural. Então se a EQM tivesse só a vantagem de perder o medo da morte, já seria fundamental, mas ela cria outros benefícios assim por diante. Então essa experiência de quase morte, essa EQM, ela acaba trazendo assim, muitos, vamos dizer assim, frutos que a pessoa pode tirar a partir de então. Então as pessoas acabam sempre se transformando a partir de uma experiência dessa, em geral para melhor, né? Eu tava